Feracimamaris, a vilã com coração de mãe. O que ela fez por seu filho. Vai surpreender você. Uma história de resiliência e esperança que vai tocar o seu coração. Bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e aproveite. A história. O salão de festas luxuoso do grande Hotel Ribeira cai em silêncio quando ela entra. Elegante em seu vestido azul meia-noite sob medida, os cabelos escuros com mechas prateadas arrumados em um coque perfeito, Keila Magalhães comandava a atenção sem dizer uma palavra. Por 20 anos, ela tem sido a implacável CEO da empresa Meridiano, destruindo concorrentes e passando por cima de qualquer um que se colocasse em seu caminho. Nesta noite, ao aceitar seu prêmio de empresária do ano, a fachada cuidadosamente construída começa a rachar quando ela vê um jovem nos fundos do salão, um rosto que nunca esperava ver novamente. Suas mãos tremem enquanto segura o pódio, seu discurso de aceitação esquecido. Pela primeira vez em décadas, a mulher mais temida do mundo dos negócios parece assustada. O olhar dele a atravessa como se não a reconhecesse. E por que reconheceria? Keila não era mais a mesma. Mulher que o havia criado. Novos procedimentos estéticos. Um novo nome, uma nova vida. Tudo precisamente orquestrado para apagar seu passado. Ela força um sorriso, agradece ao comitê pela honra e oferece algumas palavras ensaiadas sobre liderança e visão estratégica. Mas seus pensamentos estão a quilômetros dali, revivendo o momento em que encontrou aquele menino pequeno e indefeso, 20 anos atrás. Ao descer do palco, ela segue para o bar, precisando de algo forte para acalmar seus nervos. Através do reflexo do espelho atrás do balcão, ela o observa. Nadeu Silva, agora um homem de 25 anos, alto e confiante em seu terno simples, conversando animadamente com um grupo de ambientalistas locais. Seu filho. Não biologicamente, é claro, mas em todos os sentidos que importavam, até que ela o perdeu. Gostaria de um martini extra seco, ela diz ao bartender, sem tirar os olhos do reflexo. Seus dedos tamborilam ansiosamente contra o mármore frio do balcão. Impressionante discurso, senhora Magalhães, diz uma voz ao seu lado. Rodrigo Martins, seu braço direito na Meridiano, desliza para o assento adjacente. Embora tenha notado que você parecia um pouco distraída. Apenas cansada, Rodrigo. Ela toma um grande gole de sua bebida. O novo projeto de Porto Azul tem ocupado minha mente. Por falar nele, Rodrigo inclina-se mais perto, abaixando a voz. Nossos problemas de zoneamento local acabam de ganhar um novo obstáculo. Um jovem engenheiro ambiental retornou à cidade determinado a impedir nosso resort. Keila sente sua garganta apertar. Oh, alguém que eu deveria conhecer? Rodrigo desliza uma pasta sobre o balcão. Seu nome é Nadeu Silva, formado no exterior, especialista em ecossistemas costeiros, e ele tem amigos influentes no conselho municipal. Ela abre a pasta fingindo ver aquela informação pela primeira vez. A foto de identificação de Nadeu olha para ela. Seus olhos verdes, tão parecidos com os dela, a única característica física que eles compartilhavam. Ele parece determinado, ela consegue dizer, fechando a pasta. Ele é mais que isso. É meticuloso, apaixonado e, aparentemente, tem algum tipo de vendetta pessoal contra grandes corporações como a nossa. Rodrigo toma um gole de seu uísque. Não consigo descobrir o que o motiva. Talvez eu tenha uma conversa com ele, Keila diz suavemente. Todos têm seu preço. Rodrigo ri. É por isso que você está no topo, Keila. Sempre vai direto para a jugular. Quando Rodrigo se afasta para networking, Keila permanece no bar, seu olhar inevitavelmente voltando para Nadeu. Ela observa como ele gesticula apaixonadamente enquanto fala. A maneira como inclina ligeiramente a cabeça quando escuta, hábitos que ele adquiriu dela. Seu coração se contrai dolorosamente. Na manhã seguinte, Keila acorda em sua suíte de hotel com uma determinação renovada. Ela liga para seu assistente pessoal. Marcos, preciso de uma casa em Porto Azul. Algo discreto, mas com vista para o mar. E mova todas as minhas reuniões. Para videoconferência pelas próximas semanas. Vou supervisionar pessoalmente o projeto do resort.
Ela sabe que não é coincidência que Nadeu tenha retornado justamente para esta cidade costeira. 15 anos atrás, ela havia comprado uma segunda casa aqui sob seu antigo nome, Teresa Monteiro, criando um refúgio seguro onde ela e o jovem Nadeu passavam os verões. Depois que ele partiu para a universidade e rompeu contato, ela vendeu a propriedade e nunca mais voltou, até agora. Porto Azul não havia mudado muito. A pequena cidade portuguesa ainda mantinha seu charme de vila de pescadores, com ruas de paralelepípedos que serpenteavam pela encosta até o mar cintilante. O Festival da Deusa do Mar ainda era o evento mais importante do ano, programado para começar em poucas semanas. A população local, no entanto, estava dividida pela proposta de desenvolvimento da Meridiano, um imenso resort de luxo que prometia empregos, mas ameaçava a costa protegida e o modo de vida tradicional. Keila instrui seu motorista a fazer um desvio pelo mercado de peixe local. Lá, entre as barracas coloridas e o aroma penetrante de frutos do mar frescos, ela o vê novamente. Nadeu está conversando com um velho pescador, anotando atentamente em um caderno pequeno. Sem pensar, ela se aproxima, fingindo interesse nas sardinhas frescas de uma barraca próxima. Estas vieram hoje de manhã? Ela pergunta ao vendedor, posicionando-se de modo a ouvir a conversa de Nadeu. A correnteza mudou nos últimos 5 anos, o velho pescador está dizendo. Os peixes estão mais escassos perto da ponta do Farol, justamente onde querem construir aquela monstruosidade. E você acha que o projeto do resort poderia agravar o problema? Nadeu pergunta, sua voz mais grave que na juventude, mas ainda inconfundivelmente dele. Envia uma onda de nostalgia através dela. Tenho certeza. Minha família pesca nestas águas há 7 gerações. O mar nos dá e o mar nos tira. Se você perturba o equilíbrio, o velho sacode a cabeça tristemente. Nadeu assente, fechando seu caderno. Obrigado, Sr. Costa. Seu depoimento será muito útil para o relatório de impacto. Quando Nadeu se vira, ele quase colide com Keila. Por um momento de pânico, ela pensa que ele a reconhecerá, mesmo com todas as mudanças em sua aparência. Mas seus olhos apenas passam brevemente por ela. Uma estranha elegante, aparentemente fora de lugar no mercado de pescadores. Desculpe, ele murmura, antes de seguir adiante. Keila solta a respiração que nem percebeu que estava segurando. Durante a semana seguinte, ela orquestra mais encontros acidentais. No café da manhã na padaria local, durante caminhadas ao longo da praia, na biblioteca da cidade, onde ele pesquisa registros históricos de marés e vida marinha. Cada vez ela se aproxima um pouco mais, trocando sorrisos educados, comentários sobre o clima, observações sobre a cidade. Na sexta-feira, ela finalmente faz sua jogada no pequeno café à beira-mar que ela descobre ser o favorito dele. Com licença, ela diz parando ao lado de sua mesa. Todos os outros lugares estão ocupados. Se importaria se eu me sentasse aqui? Nadeu olha para cima, afastando os olhos de seu laptop. Claro, fique à vontade. Ela se senta graciosamente, colocando sua xícara de café na mesa. Tenho visto você pela cidade. Você é local? Sim e não, ele responde com um sorriso educado. Cresci aqui, mas estive fora por muitos anos. Acabei de voltar. Que coincidência, sou nova na cidade. Ela estende a mão. Keila Magalhães. Ela vê o momento exato em que o reconhecimento atravessa seus olhos. Não de quem ela era para ele, mas de quem ela é publicamente agora. A CEO da Meridiano Enterprises. Seu tom esfria visivelmente. Eu sei quem você é. E você deve ser Nadeu Silva, ela responde suavemente. O jovem ambientalista, que está determinado a impedir meu projeto de resort. Algo passa pelo rosto dele. Surpresa, talvez até um toque de respeito por ela ter feito a lição de casa. Não é pessoal, Sra. Magalhães. É apenas que seu projeto destruiria um ecossistema costeiro delicado e um modo de vida centenário. Os negócios raramente são pessoais, Sr. Silva. São sobre compromissos e encontrar soluções que beneficiem a todos. Ela toma um gole de seu café, estudando-o por cima da borda da xícara. Talvez devêssemos discutir suas preocupações apropriadamente. Almoço amanhã? Ele a observa com suspeita, mas também com curiosidade.
Por que a CEO viria pessoalmente discutir com um oponente como eu? Você tem executivos para isso. Digamos que gosto de entender todos os aspectos dos meus projetos. Ela sorri, a máscara de charme corporativo deslizando facilmente. E, além disso, gosto de conhecer oponentes inteligentes. Algo em sua linguagem corporal o deixa desconfortável. Ele fecha o laptop. Agradeço a oferta, mas prefiro manter nossa oposição através dos canais oficiais. Tenho uma reunião no Conselho Municipal na próxima semana. Sinta-se livre para trazer sua equipe jurídica. Ele se levanta, deixando algumas moedas para o café. Tenha um bom dia, Sra. Magalhães. Enquanto ele se afasta, Keila sente uma mistura contraditória de orgulho materno por sua integridade e frustração profissional, por sua teimosia. Ele sempre foi assim, mesmo quando criança, obstinado quando acreditava estar certo. Ao longo das semanas seguintes, Keila executa um jogo duplo cuidadoso. Publicamente, ela pressiona o projeto do resort, enfrentando a oposição de Nadeu nas reuniões do Conselho Municipal com argumentos afiados sobre progresso econômico e oportunidades de emprego. Privadamente, ela começa a usar os vastos recursos da Meridiano para secretamente apoiar a causa ambiental dele. Ela contrata discretamente cientistas marinhos independentes para conduzir estudos que acabam confirmando as preocupações de Nadeu. Ela, acidentalmente, deixa documentos internos, onde ele pode encontrá-los, revelando potenciais falhas no plano de desenvolvimento. Ela até mesmo faz doações anônimas para o grupo de conservação local que está financiando os esforços legais dele. Cada pequena sabotagem contra sua própria empresa é cuidadosamente equilibrada com gestos públicos de determinação corporativa. Quando seus executivos expressam confusão sobre os obstáculos inesperados, ela responde com maior agressividade, prometendo superar qualquer resistência. Tudo enquanto secretamente se certifica de que a resistência tenha os recursos que precisa. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. À medida que a primavera floresce em Porto Azul, Keila encontra-se cada vez mais presa em sua própria teia de enganos. Durante uma caminhada matinal na praia, ela avista Nadeu saindo do mar após um mergulho, conversando animadamente com uma jovem mulher. Algo na postura e características da mulher parece dolorosamente familiar. Keila se aproxima casualmente, fingindo estar absorta em seu telefone enquanto tenta ouvir sua conversa. Os níveis de oxigênio perto dos recifes estão definitivamente abaixo do normal, Olivia. Nadeu está dizendo. Se o desenvolvimento começar, isso só vai piorar. Minha mãe concorda. A mulher, Olivia, responde. Ela está conseguindo mais apoio corporativo para nosso processo judicial. Mas a Meridiano é um oponente formidável. Essa Keila Magalhães é praticamente a mesma pessoa que arruinou a empresa da minha mãe há anos. Keila congela. Olivia, filha de Patrícia Guerra, sua maior rival nos negócios, a mulher que quase expôs a adoção fraudulenta de Nadeu anos atrás. A ironia de Nadeu estar trabalhando com a filha de sua antiga inimiga seria cômica se não fosse tão potencialmente catastrófica. Naquela tarde, Keila convoca Rodrigo para sua casa temporária. Precise de uma verificação de antecedentes completa sobre Olivia Guerra. Ela ordena, assim que ele entra em seu escritório com vista para o mar. A ativista trabalhando com Silva já está feito. Ele entrega um arquivo. Filha de Patrícia, Guerra sua velha, conhecida. Formada em direito ambiental, tem trabalhado em causas de conservação por toda a Europa. Qual é a conexão dela com Nadeu? Profissional, até onde sabemos. Eles se conheceram em uma conferência em Berlim no ano passado. Rodrigo a observa cuidadosamente. Por que o interesse específico? Sempre conheça seus adversários, Rodrigo, especialmente aqueles com potencial para causar danos significativos. Ela fecha o arquivo. E a votação do Conselho Municipal? Ainda programada para a próxima semana. Nossa equipe de lobby tem trabalhado arduamente, mas Silva ganhou terreno significativo. Suas projeções ambientais são surpreendentemente precisas.
Keila sorri internamente, sabendo muito bem por quê. E onde estamos com as licenças? Estaduais? Também complicadas. Recebemos alguns resultados inesperados nos testes de qualidade da água. Que lástima, ela diz, sua voz não transmitindo nenhuma decepção verdadeira. Parece que esta batalha será mais desafiadora do que prevíamos. Naquela noite, sozinha, Keila senta-se em sua varanda, contemplando o mesmo oceano que Nadeu está lutando para proteger. Ela se lembra de como o encontrou há 20 anos, não abandonado como tem dito a si mesma ao longo dos anos, mas temporariamente deixado em um canteiro de obras de um hospital que ela estava desenvolvendo. Ela estava inspecionando o local quando ouviu seu choro fraco vindo de um canto abrigado. Na época, ela acabara de receber a notícia devastadora de que nunca poderia ter filhos devido a complicações de saúde. Encontrar aquele bebê pareceu uma intervenção divina. Em vez de notificar as autoridades, ela usou sua influência e recursos para forjar documentos de adoção. Ela se demitiu de sua posição corporativa na época, assumiu uma nova identidade e se mudou para Porto Azul para criar o menino que chamou de Nadeu. Por 10 anos, eles viveram uma vida tranquila nesta cidade costeira. Ela administrava negócios remotamente sob um pseudônimo, construindo lentamente o império que eventualmente se tornaria Meridiano. Quando Nadeu completou 15 anos, uma investigação sobre suas práticas empresariais ameaçou expor seu passado. Para proteger ambos, ela o enviou para um internato no exterior, planejando reconectar-se quando fosse seguro. Mas ele descobriu parte da verdade. O suficiente para saber que ela havia mentido sobre suas origens, embora não o suficiente para entender por quê. Furioso e magoado, ele cortou relações assim que se tornou adulto. Keila respeitou sua decisão, observando-o de longe, enquanto reconstruía sua própria identidade pública como Keila Magalhães, a implacável CEO. Agora, o destino os reunira em lados opostos de uma batalha que significava muito mais do que qualquer desenvolvimento imobiliário. Na manhã da votação do Conselho Municipal, Keila toma uma decisão inesperada. Minutos antes do início da reunião, ela solicita falar primeiro. Bom dia, ela começa, seu tom controlado e profissional. Ao longo das últimas semanas, tive a oportunidade de conhecer sua bela cidade e ouvir suas preocupações sobre o projeto da Meridiano. Ela faz uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Nadeu na multidão. Como resultado, estou propondo uma revisão significativa de nossos planos. Reduziremos o tamanho do resort em 60%, manteremos um corredor ecológico ao longo da costa e estabeleceremos um fundo perpétuo para a conservação marinha administrado por especialistas locais. Um murmúrio percorre a sala. Do canto do olho, ela vê Rodrigo sentar-se rigidamente pego de surpresa. Além disso, ela continua, a Meridiano compromete-se a utilizar apenas métodos de construção sustentáveis e empregar pelo menos 70% de mão de obra local. Acreditamos que este compromisso demonstra nosso desejo de ser um parceiro responsável para Porto Azul. Quando ela retorna ao seu assento, Rodrigo inclina-se para sussurrar furiosamente. Que diabos você está fazendo? O conselho nunca aprovará estas mudanças de última hora. Então encontraremos outra cidade para nosso resort, ela responde friamente. Temos opções, Rodrigo. Mais tarde naquele dia, após uma votação adiada para considerar a nova proposta, Nadeu aborda Keila no estacionamento. Movimento inteligente, ele diz, bloqueando seu caminho até o carro. Comprar tempo enquanto finge ceder. Não é fingimento, Sr. Silva, ela responde, encontrando seu olhar diretamente. É um compromisso real. Perdoe-me se não acredito na súbita conversão ambiental da destruidora de empresas de Lisboa. Ele cruza os braços. O que você realmente quer? Por um momento ela considera dizer a verdade. Eu quero meu filho de volta, eu quero corrigir os erros que cometi. Eu quero que você me conheça como a pessoa que sou agora, não como a pessoa que você pensa que eu sou. Em vez disso, ela mantém sua máscara. O que qualquer CEO quer, Sr. Silva? Um investimento bem-sucedido com um mínimo de complicações e relações públicas positivas.
Seu movimento de protesto estava ganhando força demais para ser ignorado. Ele a estuda, tentando enxergar além de sua fachada polida. Há algo em você que não consigo decifrar, Sra. Magalhães. Eu sou simplesmente uma mulher de negócios pragmática. Ela move-se para passar por ele. Tenha um bom dia. Espere, ele diz fazendo-a parar. Por que você realmente veio pessoalmente a Porto Azul? Um projeto deste tamanho normalmente não exigiria a atenção da CEO. Ela considera sua resposta cuidadosamente. Digamos que tem uma conexão especial com esta cidade. Lembranças de um tempo mais simples. Algo em sua voz deve ter revelado mais do que pretendia, porque ele a olha com curiosidade renovada. Antes que ele possa fazer mais perguntas, o telefone dela toca. Tenho que atender, ela diz, grata pela interrupção. Até a próxima reunião, Sr. Silva. À medida que abril se transforma em maio, a batalha pelo resort se torna cada vez mais complicada. Publicamente, Keila mantém sua postura resoluta sobre o desenvolvimento revisado, enquanto secretamente continua a sabotar seu próprio projeto com complicações ambientais, legais e financeiras cuidadosamente orquestradas. O conflito atingiu um clímax durante um protesto pacífico no canteiro de obras preliminar. Keila assistia de longe quando uma barreira temporária cedeu inesperadamente, causando uma pequena avalanche de detritos. Horas antes, ela havia notado o defeito durante uma inspeção do local, mas optou por não alertar a equipe de segurança, pensando que isso apenas atrasaria o projeto. Seu sangue gelou quando viu Nadeu ser atingido, caindo pesadamente no chão. Esquecendo toda a cautela, ela correu em sua direção, chegando ao seu lado enquanto outros manifestantes começavam a se reunir em torno dele. "Chamem uma ambulância!" ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Sangue escorria de um corte em sua têmpora, e seu tornozelo estava dobrado em um ângulo não natural. Os olhos dele se abriram, desfocados pela dor. "Sra. Magalhães?" ele murmurou, confuso. "Não, fale!" ela ordenou, sua voz trêmula traindo seu pânico. "Ajuda está chegando." Ela permaneceu ao seu lado até que os paramédicos chegassem, segurando sua mão e murmurando palavras de conforto que ele provavelmente não compreendia. Apenas quando o colocaram na ambulância, ela percebeu que havia chamado-o de "meu menino" várias vezes, palavras que felizmente passaram despercebidas no caos. No hospital, Keila usou toda a sua influência para garantir que Nadeu recebesse o melhor atendimento possível. Ela permaneceu na sala de espera durante toda a cirurgia em seu tornozelo fraturado, afastando repórteres e verificando repetidamente com a equipe médica. "Você realmente não precisa estar aqui", disse Olivia Guerra, que havia chegado pouco depois da ambulância. "Especialmente considerando que foi o seu canteiro de obras que o feriu." "Sinto-me responsável", Keila respondeu, simplesmente. "Você deve se sentir assim", Olivia retrucou. "Sua empresa tem um histórico de acidentes convenientes quando se trata de oposição." Keila controlou seu temperamento. "Acredite no que quiser, senhorita Guerra, mas estou genuinamente preocupada com o bem-estar do Sr. Silva." Olivia franziu o senho, obviamente confusa pelo comportamento atípico da notória executiva implacável. Quando finalmente permitiram visitas, Keila hesitou na porta do quarto de Nadeu. Ele parecia mais jovem deitado na cama do hospital, lembrando-a dolorosamente do menino que ela havia criado. Seu tornozelo estava elevado e engessado, e um curativo cobria a têmpora onde ele havia sido atingido. "Não esperava vê-la aqui", ele disse quando notou sua presença. "Como está se sentindo?" ela perguntou, mantendo-se a uma distância segura. "Como se uma barreira tivesse caído sobre mim", ele respondeu com um sorriso irônico. "Os médicos dizem que terei que ficar de repouso por algumas semanas. Vou garantir que todas as operações no canteiro de obras sejam suspensas até que uma investigação completa de segurança seja realizada", ela prometeu. "E, naturalmente, a Meridiano cobrirá todas as suas despesas médicas." Ele a estudou com curiosidade. "Isso é responsabilidade corporativa ou algo mais pessoal?" O comentário a pegou desprevenida. "Não sei o que você quer dizer." "Você tem agido estranhamente desde que chegou a Porto Azul", ele observou.
Primeiro as concessões inesperadas, agora esta preocupação excessiva. Sem mencionar que Olivia me disse que você praticamente acampou na sala de espera durante minha cirurgia. A porta se abriu antes que ela pudesse responder, e uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Desculpe interromper, disse a enfermeira, mas precisamos fazer alguns exames de acompanhamento. O médico notou algumas anomalias em seus resultados de sangue que gostaríamos de investigar mais a fundo. O coração de Kayla acelerou. Que tipo de anomalias? A enfermeira pareceu surpresa com a intervenção. Nada imediatamente preocupante, apenas alguns valores que gostaríamos de verificar novamente. Depois que a enfermeira saiu, Nadeu olhou para Kayla com expressão intrigada. Você parece mais preocupada do que eu com meus exames de sangue. Acidentes de construção podem mascarar outros problemas de saúde, ela disse rapidamente. É melhor ser completo. Nas semanas seguintes, enquanto Nadeu se recuperava, Kayla manteve uma presença constante, embora discreta. Ela organizou para que refeições fossem entregues em seu apartamento. Ela garantiu que ele tivesse acesso à fisioterapia de primeira linha. Ela até mesmo enviou livros sobre conservação marinha que sabia que interessariam a ele, embora sempre como presentes anônimos. Mais preocupantes eram os testes médicos contínuos. O que havia começado como verificações de rotina pós-acidente havia se transformado em uma série de exames cada vez mais especializados. Através de contatos discretos no hospital, Kayla descobriu que os médicos estavam investigando possíveis condições genéticas após notarem padrões incomuns em suas enzimas hepáticas e contagens sanguíneas. Esta revelação a encheu de culpa esmagadora. Se ela tivesse seguido os canais oficiais de adoção, o histórico médico completo de Nadeu teria sido documentado. Qualquer predisposição genética poderia ter sido monitorada desde a infância. Em vez disso, sua decisão egoísta de criar uma nova identidade para ele agora potencialmente ameaçava sua saúde. Em uma noite chuvosa de junho, Kayla sentou-se sozinha em seu escritório em casa, olhando através de antigos álbuns de fotos que havia trazido de seu cofre em Lisboa. Imagens de um jovem Nadeu sorrindo na praia, construindo castelos de areia, segurando orgulhosamente seu primeiro peixe. Memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Seu telefone tocou interrompendo sua nostalgia. Era Rodrigo. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Descobri algo sobre o seu interesse pelo Sr. Silva que você vai querer ouvir pessoalmente. Seu tom enviou calafrios pela espinha. De Kayla. Venha amanhã de manhã, ela respondeu, lutando para manter a voz calma. Depois de desligar, ela abriu seu laptop e transferiu uma soma substancial de sua conta pessoal para uma fundação médica recém-criada dedicada a doenças genéticas raras. A doação anônima seria designada especificamente para financiar testes especializados no hospital local. O que você está assistindo vai ter um desfecho surpreendente. Nosso protagonista irá tomar uma decisão que irá mudar o destino de todos, mas será que ele faria isso por você? Na manhã seguinte, Rodrigo chegou com uma expressão que Kayla conhecia bem, a expressão de um predador que havia encurralado sua presa. Encontrei algo fascinante enquanto pesquisava a oposição ao nosso projeto. Ele começou colocando um arquivo na mesa dela. Nadeu Silva não existe oficialmente antes dos 5 anos de idade. Kayla manteve seu rosto impassível. Muitos registros em pequenas cidades são incompletos. Verdade. Mas então encontrei isso. Ele deslizou uma antiga foto em direção a ela. Era uma imagem de jornal desbotada mostrando uma mulher, a versão mais jovem de Kayla, antes de todas as cirurgias e mudanças de nome, segurando a mão de um menino pequeno em Porto Azul. A legenda dizia: Teresa Monteiro e filho participam do Festival da Deusa do Mar. Uma semelhança interessante, ela comentou, seu coração martelando. Mais que uma semelhança, Kayla. Ou devo dizer, Teresa? Rodrigo sorriu friamente. Cruzei referências de datas, locais, eventos. Fiz reconhecimento facial em fotos antigas. A conclusão é inegável. Nadeu Silva é seu filho. Biologicamente impossível. Ela respondeu, uma meia-verdade. Como você bem sabe do meu histórico médico.
Não disse biologicamente, Rodrigo esclareceu. Disse seu filho, adotado, aparentemente, embora não consiga encontrar registros legais de adoção. Keila considerou suas opções. Mentir seria inútil. Rodrigo claramente tinha provas suficientes. O que você quer, Rodrigo? Inicialmente estava apenas curioso sobre seu comportamento errático. Agora? Ele se recostou com um sorriso calculista. Entendo por que você tem sabotado nosso próprio projeto. Por que nossa implacável CEO de repente se importa com tartarugas marinhas e recifes de coral. Você não entende nada, ela disse friamente. Entendo o suficiente. O conselho adoraria saber por que nossa CEO está priorizando os interesses de seu filho secreto acima dos acionistas. Ele fechou o arquivo. Mas sou um homem razoável. Uma participação maior no projeto e talvez uma promoção a vice-presidente. Executivos seriam suficientes para manter minha discrição. Keila o encarou, décadas de instintos empresariais predatórios aflorando. Em qualquer outro momento de sua vida, ela teria contra-atacado, encontrado alguma fraqueza para explorar, alguma forma de destruir a ameaça. Em vez disso, ela simplesmente disse, não. Desculpe? Não haverá chantagem, Rodrigo. Não haverá negociação. Ela se levantou. Vou renunciar ao conselho esta tarde. Você pode ter o projeto de Porto Azul, o que sobrou dele. Você enlouqueceu. Ele a olhou incrédulo. Vai jogar fora 20 anos de trabalho por causa de um filho que nem mesmo reconhece você? Não estou jogando fora nada, ela respondeu, calmamente. Estou finalmente escolhendo o que realmente importa. Naquela tarde, o mundo empresarial ficou em choque com o anúncio da renúncia de Keila Magalhães da Meridiano Enterprises, citando razões pessoais e uma mudança nas prioridades. Devida. Os canais financeiros especulavam freneticamente, as ações despencaram, e o telefone de Keila não parava de tocar com chamadas de investidores furiosos. Ela ignorou todos eles, concentrando-se em uma única missão, descobrir o que estava acontecendo com a saúde de Nadeu. Através de contatos médicos, ela aprendeu que os médicos suspeitavam de uma doença genética rara que afetava sua função hepática e produção de células sanguíneas. O tratamento existia, mas exigia um transplante de um doador compatível, preferencialmente um parente biológico. Com essa informação devastadora, Keila enfrentou a terrível ironia de sua situação. Por 20 anos, ela havia se consolado com a crença de que havia salvado Nadeu, dado-lhe uma vida melhor do que teria tido. Agora sua decisão egoísta poderia custar a vida dele, porque ela não tinha como ajudá-lo como doadora e não possuía informações sobre sua família biológica. Determinada a corrigir seu erro, Keila iniciou uma busca frenética. Ela voltou ao hospital onde havia encontrado Nadeu, agora um complexo médico moderno que ela própria havia financiado através da Meridiano. Usando sua influência, ainda considerável mesmo após sua renúncia, ela obteve acesso aos arquivos históricos. O que descobriu demoliu a narrativa que havia construído para si mesma durante 2 décadas. Nadeu não havia sido abandonado como ela sempre acreditara. Os registros indicavam que um bebê havia sido deixado brevemente por uma mãe que precisou receber atendimento médico de emergência. Quando ela retornou, a criança havia desaparecido. Um relatório policial de criança desaparecida foi registrado, mas misteriosamente arquivado semanas depois. Com mãos trêmulas, Keila abriu o arquivo do caso, vendo o nome da mãe pela primeira vez. Patrícia Guerra. A realidade a atingiu como um golpe físico. Não apenas ela havia efetivamente sequestrado o filho de alguém, mas esse alguém era Patrícia Guerra, a mesma mulher que havia sido sua maior rival nos negócios, a mesma mulher cuja empresa ela havia sistematicamente destruído nos anos seguintes. A mesma mulher cuja filha, Olivia, agora trabalhava ao lado de Nadeu. O horror de suas ações ao longo dos anos a sufocou. Sua guerra empresarial contra Patrícia não havia sido apenas por competição. Havia sido alimentada por um medo subconsciente de que a verdade fosse descoberta. Keila sabia o que precisava fazer. Não importava o custo pessoal.
Ela marcou um encontro com Patrícia Guerra, a mulher que não via face a face em mais de uma década. Elas se encontraram em um café discreto em Lisboa, longe dos olhos curiosos de Porto Azul. Patrícia, aos 60 anos, ainda mantinha a mesma postura elegante e olhar penetrante que havia feito dela uma adversária formidável. Os anos haviam sido gentis com ela, apesar dos golpes que Keila havia desferido contra seus empreendimentos. Confesso que fiquei surpresa com seu convite, disse Patrícia friamente. Achei que tínhamos esgotado nossas palavras anos atrás, quando você finalizou a aquisição hostil do meu último negócio. O que tenho a dizer vai além dos negócios, respondeu Keila, seu habitual controle ameaçando desmoronar. É sobre seu filho. Patrícia congelou seus olhos subitamente alertas. Meu filho morreu há 20 anos. Não, Keila respirou profundamente. Ele não morreu. Durante a hora seguinte, Keila confessou tudo. Como havia encontrado o bebê, como havia fabricado documentos, como havia criado Nadeu como seu próprio filho, ignorando deliberadamente qualquer sinal de que ele pudesse ter uma família procurando por ele. E, finalmente, como ele agora enfrentava uma condição genética que exigia um doador compatível. Ele se chama Nadeu agora, Keila concluiu, incapaz de olhar nos olhos de Patrícia. Ele está em Porto Azul, lutando contra um desenvolvimento que minha antiga empresa está promovendo, e ele está doente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Keila finalmente encontrou coragem para olhar para cima, esperava ver fúria, talvez até violência. Em vez disso, encontrou Patrícia absolutamente imóvel, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Por 20 anos, Patrícia finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu procurei. Contratei detetives. Verifiquei orfanatos. Testei o DNA de jovens que poderiam ser ele. Nunca desisti completamente. Eu sinto muito, Keila disse as palavras completamente inadequadas para a magnitude de seu crime. Onde ele estava esse tempo todo? Comigo em Porto Azul até os 15 anos, depois em escolas internacionais. Ele retornou recentemente como engenheiro ambiental. Ele não sabe quem eu sou, quem realmente sou. E ele não sabe quem eu sou, Patrícia acrescentou, uma nova dor em sua voz. Não, Keila hesitou. Sua filha, Olivia, ela trabalha com ele na preservação da costa. Eles não sabem de sua conexão. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Olivia e seu irmão, trabalhando juntos sem saber. Uma risada áspera escapou dela. O destino tem um senso de humor peculiar. Patrícia, ele precisa de um doador compatível. Precisa de sua família real. As palavras queimaram a garganta de Keila. Estou implorando que você ajude não por mim, mas por ele. Durante vários momentos torturantes, Patrícia apenas a encarou, décadas de mágoa e perda visíveis em seu rosto. Você roubou meu filho, ela finalmente disse. Você o tirou de mim. Depois usou seu poder para me esmagar economicamente. E agora vem implorar por ajuda? Sim, Keila respondeu simplesmente, porque ele importa mais que nosso passado. No dia seguinte, Keila e Patrícia viajaram juntas para Porto Azul em um silêncio pesado. Quando chegaram ao hospital, Nadeu estava passando por mais testes, seu estado tendo piorado significativamente. Olivia estava na sala de espera, folheando distraidamente uma revista. Quando ela viu sua mãe com Keila Magalhães, duas mulheres que até onde ela sabia eram amargas inimigas, sua confusão foi palpável. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está com ela? Olivia, precisamos conversar, Patrícia disse gentilmente. Sobre seu irmão. Meu irmão morreu antes de eu nascer, Olivia respondeu, seu olhar alternando entre as duas mulheres com crescente alarme. Não, Patrícia pegou as mãos de sua filha. Ele está vivo. E você o conhece. A revelação se desenrolou em ondas de choque, primeiro para Olivia, depois para os médicos que precisavam verificar a compatibilidade para um possível transplante. Testes genéticos confirmaram o que Patrícia sabia em seu coração. Nadeu era de fato seu filho perdido, e tanto ela quanto Olivia eram potenciais doadoras compatíveis. Ao longo dos dias seguintes,
Enquanto os preparativos médicos avançavam, Keila manteve-se afastada, trabalhando nos bastidores para garantir que Nadeu recebesse os melhores cuidados possíveis. Ela usou sua fortuna pessoal para trazer especialistas, financiar tratamentos experimentais e cobrir todas as despesas da família Guerra. Era o mínimo que poderia fazer. Mas ela sabia que o momento da verdade estava chegando. Nadeu precisava saber de tudo antes da cirurgia. Em uma tarde quieta, Patrícia entrou no quarto de hospital de Nadeu, Olivia ao seu lado. Keila esperou no corredor, seu coração martelando enquanto imaginava a conversa que mudaria para sempre a vida de todos eles. Uma hora depois, Patrícia apareceu na porta, seus olhos vermelhos de chorar. "Ele quer ver você", ela disse simplesmente. Keila entrou no quarto, quase irreconhecível em sua vulnerabilidade. Nadeu estava sentado na cama, mais pálido e mais magro que antes. Olivia segurava sua mão, seus próprios olhos marejados. "Então", ele disse quando Keila entrou, "você é Teresa." "Sim", ela confirmou, sua voz quase falhando. "Ou era. A mulher que me criou, a mulher que acreditei ser minha mãe, por 15 anos." Ela assentiu, incapaz de falar. "A mulher que mentiu para mim minha vida inteira." Sua voz era controlada, mas ferida. "Sim." "Por quê?" A pergunta simples continha décadas de dor. Keila sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama. "No início foi egoísmo. Eu não podia ter filhos. E lá estava você. Um milagre que apareceu quando eu mais precisava. Depois foi medo. Medo de perder você. Medo das consequências. Finalmente, foi hábito. Viver uma mentira por tanto tempo que quase acreditei nela." Nadeu não respondeu imediatamente, processando suas palavras. "Você poderia ter me contado quando fiquei mais velho. Você poderia ter corrigido seu erro." "Eu deveria ter feito isso", ela concordou. "Não tenho desculpas." Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores médicos. "Você sabia quem eu era quando veio para Porto Azul este ano?" Ele finalmente perguntou. "Sim, vim por sua causa, para te ver novamente." "E o projeto do resort? Todas aquelas coincidências que atrasaram o desenvolvimento?" Keila esboçou um pequeno sorriso triste. "Não foi minha estratégia empresarial mais ortodoxa." Para sua surpresa, Nadeu deu uma risada curta e incrédula. "Você sabotou seu próprio projeto multimilionário só para... quê? Me ajudar? Para apoiar o que importava para você", ela corrigiu. "Para tentar corrigir pelo menos um pouco do mal que causei." Nadeu olhou para Olivia, depois para Patrícia, que havia voltado a entrar no quarto. "Você percebe o quanto isso é louco, certo? Minha mãe biológica, que eu nunca conheci. A mulher que me criou fingindo ser outra pessoa. Minha irmã que eu conheci por acaso." Ele balançou a cabeça. "É como uma daquelas novelas que você costumava assistir, Teresa." O uso de seu antigo nome atingiu Keila como uma onda de nostalgia. "Você se lembra disso?" "Eu me lembro de muitas coisas", ele disse suavemente. "Nem todas ruins. Você já se perguntou como reagiria se algo semelhante acontecesse em sua vida? Nos conte nos comentários qual seria sua reação diante dessa revelação." Nas semanas seguintes, com a cirurgia bem-sucedida graças à doação de medula óssea de Patrícia, uma trégua desconfortável se estabeleceu entre as 3 pessoas mais importantes da vida de Nadeu. Enquanto ele se recuperava, eles tentavam navegar em seus novos e complicados relacionamentos. Patrícia e Olivia visitavam diariamente, ansiosamente, reconstruindo 2 décadas de conexões perdidas. Keila mantinha-se mais distante, respeitando a necessidade de Nadeu de processar sua raiva e confusão em relação a ela. Em meados de agosto, quando Nadeu finalmente recebeu alta do hospital, Keila o encontrou na varanda de sua casa temporária, contemplando o oceano. O Festival da Deusa do Mar começaria em alguns dias, trazendo turistas e celebrações para Porto Azul. "O médico diz que você está progredindo bem", ela comentou, mantendo uma distância respeitosa. "Melhor a cada dia", ele concordou, "embora acho que nunca mais verei essas águas da mesma forma." "Como assim?" "A lenda local diz que o mar dá e o mar tira", ele explicou. "Ele me deu 2 mães e uma irmã.
quase tirou minha vida. E agora? Ele gesticulou para a costa intacta onde o resort da Meridiano deveria estar. Parece que salvou esta paisagem também. O projeto foi oficialmente cancelado ontem, Keila confirmou. Seu trabalho deu frutos. Nosso trabalho, ele corrigiu. Mesmo que suas motivações fossem complicadas. Um silêncio confortável caiu entre eles, o mais fácil que haviam compartilhado desde seu reencontro. O que você fará agora? Ele finalmente perguntou. Sem a Meridiano, sem seu império. Estou considerando uma mudança de carreira, ela respondeu. Usar minha experiência para algo mais construtivo. Como o quê? Conservação costeira, talvez. Ela olhou para ele com um pequeno sorriso. Conheço um especialista que poderia me orientar. Nadeu balançou a cabeça, mas não pôde evitar um sorriso relutante. Você nunca faz nada pela metade, não é? Um traço de família, aparentemente, ela observou. Você herdou a mesma intensidade. De você ou de Patrícia, fico imaginando, ele refletiu. De ambas, acho. Keila respondeu suavemente. Você teve o melhor e o pior de nós duas. No dia do Festival da Deusa do Mar, Nadeu convidou tanto Keila quanto a família Guerra para acompanhá-lo até o penhasco que dominava a baía. Abaixo, barcos decorados com flores e bandeiras coloridas deslizavam pela água em procissão, seguindo uma tradição centenária. Achei que todos nós poderíamos começar uma nova tradição, ele disse quando eles se reuniram no mirante. Um novo começo. Patrícia parecia apreensiva, ainda desconfortável na presença da mulher, que havia causado tanto sofrimento em sua vida. Olivia estava cautelosamente neutra, observando as dinâmicas entre os três adultos que definiam seu mundo recém-descoberto. Nadeu estendeu as mãos, uma para Patrícia e outra para Keila. Eu passei muito tempo com raiva, ele disse calmamente. Raiva do abandono, raiva das mentiras. Mas esta doença me ensinou algo sobre o tempo. Ele é muito precioso para desperdiçar com amargura. Não espero seu perdão, Keila disse, olhando para Patrícia enquanto falava. O que fiz foi imperdoável. Não se trata de perdão. Nadeu corrigiu. Pelo menos não completamente. Trata-se de seguir em frente, de construir algo novo a partir dos escombros. Ele apertou as mãos das duas mulheres. Vocês duas são minha família, de maneiras diferentes e complicadas. E agora, graças a vocês duas, tenho uma chance de uma vida completa. Olivia se aproximou, colocando sua mão sobre as delas. E uma irmã meio irritante para te importunar. Pelo resto dessa vida. Um riso relutante escapou do grupo, quebrando parte da tensão. Então, o que você diz? Nadeu perguntou, olhando entre as duas mulheres. Podemos tentar construir algo novo? Algo baseado em verdade desta vez? Patrícia e Keila se entreolharam. Décadas de hostilidade lentamente cedendo a um novo entendimento. Nenhuma delas jamais seria amiga da outra. Havia história demais, dor demais. Mas por ele, por este filho que ambas amavam de maneiras diferentes, elas poderiam encontrar um caminho para coexistir. Por você, Patrícia disse suavemente, apertando a mão dele. Por todos nós, Keila acrescentou. À medida que o sol se punha sobre Porto Azul, tingindo o oceano em tons de laranja e roxo, os barcos do festival acenderam suas lanternas, criando um caminho de luz através da água. De seu ponto de vista no penhasco, parecia que as próprias estrelas haviam descido para dançar sobre as ondas. No verão seguinte, a transformação de Porto Azul era visível não apenas na costa preservada, mas também na nova sede do Instituto de Conservação Costeira de Meridiano, uma organização sem fins lucrativos, financiada pela fortuna pessoal de Keila e liderada por uma equipe de cientistas recrutados por Nadeu. A antiga CEO implacável havia se transformado em uma filantropa ambiental determinada, usando suas habilidades empresariais para proteger, em vez de desenvolver, ecossistemas frágeis. Embora muitos no mundo corporativo vissem isso como uma inexplicável mudança de caráter, aqueles próximos ao projeto entendiam a verdadeira motivação por trás de sua nova missão. Patrícia havia retornado à sua casa em Lisboa, mas visitava, regularmente,
trazendo sua experiência em direito empresarial para ajudar a navegação do Instituto pelas complexidades regulatórias. Olivia havia se tornado a advogada principal do Instituto, trabalhando lado a lado com o irmão para criar estruturas legais que protegessem áreas costeiras vulneráveis em todo o país. Nadeu, totalmente recuperado e cheio de energia renovada, liderava expedições de pesquisa e projetos educacionais que traziam jovens cientistas para Porto Azul. Em casa, ele lentamente reconstruía relacionamentos com ambas as mulheres que poderia chamar de mãe. Um processo às vezes doloroso, mas sempre em movimento em direção à cura. Em uma clara manhã de julho, Keila encontrou Nadeu na praia, observando a maré baixa revelar poças repletas de vida marinha. Por um momento, ela o viu novamente como um menino curioso que havia passado horas explorando esses mesmos recifes costeiros. Conseguimos a nova designação de área protegida, ela disse, juntando-se a ele na areia. O Conselho Municipal votou unanimemente. Ouvi, ele sorriu. Seu discurso aparentemente os convenceu. Anos atrás eu teria usado as mesmas habilidades para convencê-los do contrário, ela refletiu. É estranho usar poder para construir em vez de conquistar. Mas mais satisfatório, não? Ele perguntou. Infinitamente, ela concordou. Eles caminharam em silêncio confortável ao longo da orla, observando famílias aproveitando o dia de verão, pescadores lançando suas redes, crianças construindo castelos de areia. A vida simples e extraordinária que seu trabalho ajudava a preservar. Patrícia chega amanhã, Nadeu comentou. Ela tem algumas ideias para expandir o programa de educação comunitária. Ela sempre teve uma visão extraordinária, Keila reconheceu, sem inveja em sua voz. Precisaremos de toda a ajuda possível com a expansão internacional. Quem diria? Nadeu riu suavemente. Vocês duas, colaborando em vez de competindo, acho que milagres acontecem. O maior milagre está bem aqui, Keila disse, olhando para Claire, o homem em que seu filho havia se tornado apesar de seus erros. Uma segunda chance de fazer a coisa certa. Enquanto eles observavam o horizonte, onde céu e oceano se encontravam em uma linha perfeita, Keila refletiu sobre o poder do mar para dar e tirar, assim como a lenda local dizia. Ele havia levado embora seu império empresarial, sua identidade cruel, seu direito à maternidade exclusiva. Mas, em troca, havia dado algo muito mais valioso, uma chance de redenção, um propósito genuíno e uma família construída não sobre segredos e controle, mas sobre verdade e respeito. Para a antiga vilã corporativa, esta nova vida, complexa, imperfeita, cheia de desafios diários de confiança e perdão, era a maior conquista que jamais alcançaria. Não medida em dinheiro ou poder, mas na luz que via nos olhos de seu filho quando ele olhava para o futuro que estavam construindo juntos. Um futuro onde o maior sucesso não era o que você controlava, mas o que você ajudava a florescer. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.